Olá, pessoal, sejam bem-vindos na nossa revisão, né, para o concurso que vai acontecer agora em domingo. Então, eu vou dar uma visão geral do que eu acho que é mais importante, uma revisão que você vai dar uma lida, vai estudar o material e ficar ligado nas principais dicas para a prova, tudo bem? Primeira coisa que você tem que ver é o processo administrativo, certo? Então, o processo administrativo vai estar na nossa prova. E quem compõe o processo administrativo? Planejamento, organização, direção e controle. Cuidado, vai estar na prova isso, tá? Na prova, aí vai botar elementos, né? Elementos aqui, ó. E vai perguntar qual função administrativa. Então, eu tenho que saber, por exemplo, você botar na prova. Motivar, liderar, comunicar. É que função administrativa? Você vai dizer direção. Definir a missão, formular objetivos, planejamento, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade, organização. Então, fica ligado que você tem que saber essas funções, essas características de cada função para a prova, bom? Fica ligado. Bem, aqui um resumozinho rápido de cada função, né? Uma revisão. Por exemplo, planejamento é a primeira função administrativa, responsável por definir os objetivos e traçar o caminho. Inclui a previsão de cenários, futuros, estabelecimento de metas, formulação de planos, estratégias, táticos e operacionais. Planejamento estratégico é focado no longo prazo. Nós vamos ver que tem uma tabelazinha com todas as características sobre diferença em planejamento estratégico, tático e operacional. Análise do ambiente interno e externo. Missão, visão, valores, tudo isso é função do planejamento. Organização, envolve a estruturação de recursos, compreende a departamentalização, ponto importante para a nossa prova, conceito de delegação, autoridade e responsabilidade. Organização formal, que trata das linhas de hierarquia e comando. Então, tudo isso vai fazer parte das características da organização. Direção, né? Mobilizar pessoas para atingir os objetivos, exercer a liderança e motivação. Comunicação, tomada de decisão, delegação de tarefas, tudo isso vai fazer parte do papel da direção. Princípios de unidade de comando, amplitude de controle. Então, nós vamos dar uma olhadinha mais para frente em todos esses conceitos, tá certo? Bem, vamos ver também controle, que assegura os objetivos planejados a serem alcançados, corrigindo desvios, envolve estabelecimento de padrões, observação, comparação e ações corretivas, e o controle pode acontecer antes, durante ou depois. Então, essas características rápidas, a leitura rápida desse material é fundamental para que você chegue com a mente viva na prova, tudo bem? Processo de planejamento. Cuidado, a banca gosta desse processo de planejamento. Então, você tem que saber quais são as fases do processo de planejamento. Definir os objetivos, verificar qual a situação atual em relação aos objetivos, desenvolver premissas com as condições futuras, analisar as alternativas de ação, escolher um curso de ações entre as várias alternativas, implementar o plano e avaliar os resultados. Isso aqui é importante porque a banca gosta desse tema, certo? Gosta de perguntar isso de vez em quando e você tem que estar preparado. Caso ele pergunte quais são as fases do planejamento, você saber responder, tá? Bem, essa tabelazinha é extremamente importante para a gente, onde ele divide os 3 tipos de planejamento: planejamento estratégico, tático e operacional. Lembrando que o planejamento estratégico é institucional, né? O tático é intermediário, o operacional é o chão de fábrica, né? Atividade do dia a dia. Lembrando, estratégico é longo prazo, tático médio prazo e operacional curto prazo. O estratégico é genérico e abrangente, o tático menos genérico e mais detalhado, e o operacional detalhado e específico. O estratégico é macro-orientado, o tático aborda cada unidade da empresa separadamente, e o operacional é micro-orientado, certo? Quer dizer, essas características aqui, pessoal, vocês têm que saber. Amanhã, né, no dia da prova, você vai ser cobrado em relação a essas características. Lembrando que o planejamento estratégico está no topo da pirâmide, né, pessoal?
Planejamento estratégico está no topo da pirâmide, planejamento tático no meio, planejamento operacional na base. Lembrando um pouquinho do planejamento estratégico, nós vimos, né, que o planejamento estratégico envolve um ciclo, né, definição da missão, definição de missão, visão e valores, análise SWOT, formulação da estratégia e controle e avaliação do planejamento. Então, muito importante você ter conhecimento dos conceitos, conceito de missão, conceito de visão, conceito de valores. Missão, propósito, razão de existir. Visão, onde eu quero chegar. Princípios, são os valores, né, que vão formar a cultura organizacional. Então, esses conceitos você tem que levar claramente amanhã. Lembrando que amanhã você pode ser cobrado para analisar a matriz SWOT ou matriz FOFA, né, que você tem que ficar ligado. Né? Na matriz SWOT eu vejo análise externa e análise interna. Na análise interna eu vejo forças e fraquezas. Na análise externa, ameaças e oportunidades. Cuidado que ele pode cobrar. Se eu tenho ameaças e fraquezas, qual é a estratégia? Né? Ele perguntar oportunidades e ameaça, qual é a estratégia? Se eu tiver ameaças e forças, qual é a estratégia? Se eu tiver oportunidades e forças, qual é a estratégia? Então, amanhã, Santo Cristo morreu deitado, certo? Para lembrar, caso você... Ele pode cobrar isso na prova e a gente tem que estar ligado nisso, tá bom? BSC, sem dúvida nenhuma, você pode ser cobrado na prova. Quais são as perspectivas do BSC? Nós sabemos que eu tenho 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, né? Então, a estrutura do BSC eu tenho que levar para a prova. Então, eu tenho a visão e a missão no topo, eu tenho os objetivos estratégicos, eu tenho os fatores-chave de sucesso, indicadores de desempenho que servem para medir, né, se os objetivos estão sendo atingidos, iniciativas e planos de ação. Lembrando que tudo isso, né, fatores de sucesso, você está vendo aqui, isso aqui, ele está dizendo que eu tenho que ter objetivo estratégico para a área financeira, objetivo estratégico para a área dos clientes, objetivo estratégico para a interna, objetivo estratégico para aprendizado e crescimento. Cuidado, porque eu tenho que ter essa visão, já foi cobrado pela banca, quais são as perspectivas, se o BSC tem que ter objetivos estratégicos. Então, essa visão você tem que ter amanhã, tá? Lembrando que também já foi cobrado como é que eu enxergo o mapa, como é que eu enxergo o BSC. O BSC eu enxergo através de um mapa estratégico, né? Aqui eu tenho as perspectivas, eu tenho os objetivos estratégicos, né? Veja que os objetivos estratégicos, eles vão, né, agregando e subindo até que eu consiga atingir minha missão e minha visão, tá vendo? É um conjunto de objetivos que vai agregando valor para que a minha instituição possa atingir minha missão e minha visão, tá certo? Bem, não esquecer que eu tenho planejamento estratégico, né? Aí eu tenho planejamento tático, que é do médio prazo, das áreas, dos departamentos, ela é base para o operacional, se a gente vê essa pirâmide aqui, né? Ele está no meio aqui, certo? Ele é base para esse cara aqui, ele está no meio entre um e outro, né? Então, é importante isso aí. Importante isso. Então, planejamento tático, né? Planejamento de departamentos, das áreas. E planejamento operacional, certo? Planejamento operacional, que, como a ideia, é o planejamento do dia a dia, da rotina, né? Da rotina. É o planejamento do dia a dia, da rotina. Tá certo? Então, cuidado com isso.
Tipos de planejamento operacionais, ó, procedimentos, orçamentos, programas, cronogramas, regulamentos, projeções. Então, são tipos de planejamentos operacionais que podem ser cobrados. Já caiu na banca procedimentos, o que seria, né? São manuais de procedimento que diz a rotina das tarefas, que é cronograma, são atividades sequenciadas no tempo. Então, a gente tem que ter visão dessa questão do planejamento. Também é importante para a gente saber que existe o processo da organização, que a organização ela tem natureza econômica e natureza social, econômica quando visa o lucro, social quando não visa o lucro, que a finalidade de uma organização é prestar bens e serviços, utilizando os seus recursos, né? A organização ela pega seus recursos, transforma os seus recursos e devolve à sociedade bens e serviços, certo? Bens e serviços. Quanto ao objetivo, uma organização pode ser pública, pode ser privada ou pode ser do terceiro setor. Pública quando tem o interesse público, privada quando foca o lucro, terceiro setor privado, mas não tem fins lucrativos. Lembrando, pessoal, que numa organização eu tenho organização formal e organização informal. Essa teoria das características da organização formal, a teoria de Fayol, né, assim? Teoria de Fayol, ele diz que as organizações têm que ter divisão do trabalho, o trabalho tem que ser decomposto, tem que ser especializado, quer dizer, deve ter áreas especializadas em determinadas áreas, hierarquia, quer dizer, níveis de autoridade, autoridade, capacidade da ordem, responsabilidade, a obrigação de fazer e prestar contas do que é feito, racionalismo, quer dizer, a organização tem que ser racional, baseada em regras, e comunicação formal. Essas são características da teoria de Fayol, porque Fayol foi quem desenvolveu a teoria das organizações. E a organização informal, que é aquela não planejada, é aquela que deriva das relações humanas, né? Organograma, pessoal, o organograma é como eu enxergo a estrutura organizacional, não é assim? E eu posso enxergar a estrutura organizacional no sentido vertical e no sentido horizontal, não é assim? No sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical, eu enxergo a autoridade e hierarquia. No sentido horizontal, eu enxergo a divisão do trabalho, que nós vamos chamar de departamentalização. Veja, lembrando que, um exemplo aqui, lembrando, quando eu tenho essa linha vertical, esses órgãos são chamados órgãos de linha, não é assim? Órgãos de linha. Quando ele está na horizontal, eu tenho órgãos de staff. Então, cuidado. A linha executa, o staff assessora. Tudo bem? Ok? Cuidado para não errar essas informações. Lembrando que quando nós temos a estrutura no sentido vertical, que é onde eu vejo a autoridade e hierarquia, nós temos três tipos. A organização em linha ou linear, que é chamada de simples, né? Onde eu vejo claramente quem manda em quê. Por exemplo, gerência A manda no setor A e B, gerência B manda no setor C. Então, tem uma camada de autoridade e hierarquia muito clara. Funcional, quando eu não tenho essa visão de quem manda muito clara, porque essas divisões são ligadas a eles aqui em cima por funções, certo? E a linha staff é quando eu tenho um órgão de assessoria na horizontal. Cuidado. Na vertical, se divide em linha funcional e linha staff. Já na estrutura horizontal, eu tenho a departamentalização. Para que haja departamentalização, eu tenho vários critérios. Por exemplo, se o foco for o produto, se o foco for as atividades, eu chamo de funcional. Se for a localidade, eu chamo de departamentalização por região. Se for as etapas de produção, eu chamo de processo. Se for pelo tipo de consumidor, eu faço cliente. Em redes, se for característica temporária, é projeto. E pode ser híbrida, híbrida. A divisional, ela é híbrida, que ela junta, né? Produtos, serviços, clientes, com funcional ou regional,
e a matricial, que forma funcional com projetos. Cuidado, pessoal, amanhã nós poderemos ser cobrados para saber quais são, a gente vai dar uma situação e perguntar, qual departamentalização é essa, tá? Nós vimos isso, trabalhamos bastante esse tipo de questão. Então, se for focado nas atividades, é por funções, se for do produto ou serviço, se for a localização, é geográfico-territorial, se for por clientes, é clientela, se for etapa de produção, é o processo, se for temporário, é o projeto, matricial é híbrida, porque soma mais de uma, né, funcional mais projeto, redes em formato de estrela, onde tem várias conexões, onde a barreira física ela se quebra, porque eu posso estar em qualquer lugar, e também eu tenho uma divisional, que é híbrida, onde eu tenho produto, serviço geográfico, mais clientes, mais a funcional. Então, amanhã, pessoal, você pode ser cobrado em relação a isso, tá? Então, o modelo aqui, da departamentação funcional, modelo da departamentação por produtos ou serviços, tá vendo? Cada setor, cada órgão é um produto ou serviço. Localização geográfica, sul, norte, nordeste, interior. Clientes, foco no cliente, infantil, feminino, masculino, isso são exemplos. São modelos, né, de organograma quando tem esse critério. Processo, que é a etapa de produção, redes, onde eu posso estar conectado à rede, eu preciso estar ligado à rede, mas eu não preciso estar fisicamente, né, no local. Projetos, quando eu tenho uma área focada em projetos, né? Eu tenho a divisional, pessoal, a divisional, eu tenho produto mais o funcional, produto mais o funcional, estão vendo? Isso é uma divisional. E a matricial, onde eu tenho a área funcional combinando com a área de projetos. Né? Nessa característica, o que eu gosto de cair? Que a matricial tem uma dupla subordinação. Né? Por quê? Porque eu tenho da área funcional e tenho que trabalhar no projeto. Então, eu vou ter dois chefes. O do projeto e da área funcional. Então, isso me leva a uma dupla subordinação que pode ser uma desvantagem desse tipo de departamentalização. Beleza? Então, cuidado, pessoal. Amanhã ou no dia da prova, você pode olhar e ter que decifrar, vai botar uma situação e você vai dizer, que departamentação é essa? Tá? Tenho certeza que vocês estão preparados e sabem diferenciar todas elas. Conceitos que não podemos esquecer. Amplitude de controle. O que é amplitude de controle? Quantas pessoas estão subordinadas diretamente ao chefe. Isso é amplitude de controle, certo? Não esquecer esse conceito. Também não esquecer o conceito de centralização, descentralização e delegação, né? Centralização significa que a autoridade pode tomar decisões, está alocada no topo da pirâmide, quer dizer, ela concentrada no topo. Descentralização, a autoridade toma decisões deslocadas para os níveis mais baixos, ela é horizontal, e a delegação de poder, delegação é passar poder, passar autoridade, passar responsabilidade, é o empoderamento dos níveis mais baixos, tá certo? A delegação, ela tem muita ligação com a descentralização, a delegação, né? Porque eu passo poder para os níveis mais baixos, descentralizando e empoderando os níveis mais baixos. Também é possível que você encontre o conceito de eficiência, eficácia e efetividade, certo? Eficiência, que é usar bem os recursos, né? Assim, uma relação custo-benefício, máxima utilização de recursos, mínimo de perda, fazer corretamente as coisas. A eficácia é o resultado, fazer a coisa certa, atingir os objetivos e cumprir as metas. E efetividade é o impacto, é a mudança, é a transformação que esse resultado pode gerar. Lembrando que a banca gosta também de dizer que a efetividade é a soma da eficiência mais eficácia. Tudo bem? Então, em algumas questões, você encontra esse conceito de efetividade, como a soma da eficiência mais a eficácia. Tudo bem? Bem, direção. Terceira etapa, responsável por fazer as coisas andarem. É ela que faz com que os planos, né, sejam executados.
envolve tomada de decisão, comunicação, subordinação, motivação, liderança, tudo isso são características da direção, tá? Princípios da direção, unidade de comando. A unidade de comando pode dar ordens, no caso, as ordens podem ser gerais ou específicas. Princípio da delegação, quer dizer, quem tem autoridade pode delegar o poder. Princípio da amplitude de controle, quer dizer, quantas pessoas estão ligadas diretamente ao chefe, né? Princípio da coordenação, cabe ao chefia, quem exerce a direção, o papel de coordenar. Pessoal, vem caindo nas provas os papéis do administrador, então eu tenho 3 papéis, papel decisório, papel informacional e papel interpessoal, e é sempre cobrado em prova, ele diz, olha, quais são os papéis decisoriais, quais são os papéis informacionais, quais são os papéis interpessoais, certo? Como também ele pode botar o conceito para que a gente possa responder. Então, muito cuidado com isso aqui. Vem caindo com frequência esse conceito e você tem que estar ligado nisso aí, tá bom? Então, eu tenho os 10 papéis do administrador, certo? 10 papéis do administrador, teoria de Mitzberg, né? Teoria aqui, ó, de Mitzberg, onde ele traz que o administrador tem 10 papéis, dividido em 3 classes: classe interpessoal, classe informacional e classe decisória. Tudo bem? Classe decisória. Níveis de administração. Então, o nível de administração de primeira linha, eu chamo de operacional, né? Chamado de chefes. Nível intermediário, eu chamo de gerentes. E o alto nível, eu chamo de diretores, CEO, conselho de administração, estão no nível de direção mais alto. E, se por um acaso ele perguntar o que é decisão programada, a gente sabe que decisão programada é a decisão nova. Não, programada não. Programada é a decisão corriqueira, né? Que é sempre feita da mesma forma. Já a decisão não programada é uma decisão nova, é uma decisão inédita. Tudo bem? Processo de tomada de decisão. Quando a gente vai tomar a decisão, eu tenho que identificar o problema ou a situação. Eu tenho que fazer um diagnóstico do problema, mapear o problema, o que é que está acontecendo, ver as alternativas possíveis, avaliar a melhor alternativa e escolher a melhor opção. Né? Avaliar essas soluções, desenvolver, avaliar as soluções que eu tenho e escolher a melhor opção. E executar. Né? Esse é o processo de tomada de decisão racional. Tá? Habilidade do gestor. Eu tenho uma habilidade conceitual, que é uma habilidade abstrata de pensar, habilidade humana, que é a habilidade de relações interpessoais, e habilidade técnica. Lembrando aqui que, veja, na alta direção, predomina as habilidades conceituais. No nível médio, predomina as habilidades humanas. E na supervisão, predomina as habilidades técnicas. Então, cuidado, caso ele possa perguntar, no nível mais operacional, predomina as habilidades técnicas. No nível intermediário, predomina as habilidades humanas. E na alta administração, né, no nível estratégico, predomina as habilidades conceituais. Ok? Controle. Nós sabemos que o controle é dividido em 4 etapas, né, que é chamado ciclo do controle, onde eu tenho, primeira etapa, o estabelecimento de um padrão, segunda etapa, medição do desempenho, observação, comparo e depois eu corrijo, certo? Se for necessário. Então, estabelece um padrão, observa, compara e age de forma corretiva. Cuidado, sempre estão perguntando qual é o ciclo do controle. Então, você já sabe. Estabelece um padrão, observa, quer dizer, monitora, mede, compara e age de forma corretiva. Beleza? Tipos de controle. Olha, o controle pode ser anterior, né? O controle pode acontecer antes que a coisa aconteça, que eu chamo de preliminar, ou anterior. Ou o controle pode acontecer de forma concomitante.
E também pode acontecer o pós-controle, ok? O pós-controle, que é o controle feito de forma posterior. Arquivos, vai cair os sistemas, direto e indireto. Nós sabemos que o sistema é como busca essa informação. O sistema direto é quando eu não preciso de um índice, né? Um índice auxiliar eu não preciso. Esse índice é numérico, né? Assim, então eu não preciso de um índice, um código para buscar. Sistema direto, eu dependo de um índice, esse índice é numérico. Tudo bem? É um índice numérico. Permite localizar. Então, precisa de um índice, de um código para isso. E os métodos de arquivamento, nós sabemos que eles se dividem em básico e padronizado. O básico se divide em alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. O numérico se divide em simples, cronológico e dígito terminal. O ideográfico se divide em alfabético e numérico. O alfabético se divide em enciclopédico e dicionário. E o numérico se divide em duplex e decimal. Ok? E os métodos mnemônicos, variadex, quando eu utilizo as cores. Mnemônico, quando eu combino símbolos com letras. Sondex, em relação ao som. Ronion, combina letras, cores e números. E o automático, é um método já em desuso, né? Mas de vez em quando aparece esse método automático, tal. Lembrando, pessoal, que em algumas provas da banca apareceu um método eletrônico. Então, a gente viu que em determinadas questões aparece um método chamado eletrônico. Então, se aparecer de novo e você não tiver opção, você vai marcar também eletrônico, tá certo? Mas a gente não encontra muito isso na literatura. Porém, apareceu em algumas questões esse método chamado método eletrônico, né? Então, cuidado. Se aparecer, ó, tiver no meio lá método eletrônico e você não tiver opção, você vai marcar ele, tá certo? Regras de alfabetização, a gente tem que saber essas regras, né? Essas regras devem estar fresquinhas na nossa mente, né? Por exemplo, Pedro Alves Cabral, aí, ó, Cabral, Pedro Alves. Então, ordenando sempre, né, pelo sobrenome, baseado nas letras. Então, sobrenomes compostos não se separam. Se for ligado por Santos, não se separam. Ó, se tiver abreviatura, ela vem primeiro na ordenação, né? Quando os pronomes forem iguais. Ok? Graus de parentesco, filho, neto, sobrinho, né? Eles devem acompanhar o último sobrenome. Isso aqui tem que ficar assim, ó. Certo? Ó, dessa forma aqui, ó. Ele não tem esse. Certo? Deve ficar assim. Beleza? Artigos e preposições, eles são escritos, né, mas não são considerados para fim de ordenação, nós vimos isso, né, ó, de, tá, eles são escritos, mas não são considerados para fim de ordenação. Quando eu tenho títulos, eles devem vir no fim, entre parênteses, ok? Também não são considerados para fim de ordenação, só se forem homônimos. Nomes de instituição se escreve da forma que eles apresentam, porém, se tiver algum artigo, ele tem que vir para o fim entre parênteses. Nome de eventos também, né? Vem o número que identifica o evento vem no fim entre parênteses. Quando forem nomes orientais ou árabes, escreve da forma que ele apresenta. Lembrando que aqui também tem a regra dos hispânicos. Nomes hispânicos espanhóis, eu tenho que segurar, né? Não posso separar os dois últimos sobrenomes, certo? Então, cuidado, essas regras são importantes. Amanhã ou no dia da prova, você vai, talvez, precisar dessas regras para resolver as questões. Método geográfico. O método geográfico pode ser baseado em três coisas: país, estado e cidade. Não é assim? País, eu ordeno, né, pelo país. Se tiver a cidade, capital, ela vem sempre em primeiro lugar e o restante é organizado por ordem alfabética. Estado também, né? Organizo o estado pela ordem alfabética. Se, por exemplo, no estado eu tiver a capital, ela vem sempre primeiro e o restante é ordenado por ordem alfabética, certo? E quando for cidade,
ela é organizada pela ordem alfabética, independente do estado. Beleza? Ela vem ordenada pela ordem alfabética, ó, A, B e C. Ok? Numérico, eu tenho 3 tipos. Numérico simples, numérico cronológico e numérico dígito terminal. O numérico simples, com números inteiros, né? Utiliza números inteiros. Também pode ser chamado em algumas bancas de método alfabético remissivo. Também você pode encontrar com esse nome. Método numérico cronológico, datas. E o dígito terminal, pessoal, é aquela forma de organizar, né? Que você separa o número em 3 grupos de 2 dígitos e vai observando de trás para frente. Então, ó, 58 é o primeiro, 66 é o segundo, 86 é o terceiro, 98 está igual, aí o avanço, ó, 56. Então, esse é o método de organizar grandes volumes de informações. É o método de terminal. Para concluir, ó, eu tenho o método ideográfico. O método ideográfico se divide em um método dicionário e enciclopédico. O método dicionário, cada assunto, né? Cada assunto tem uma pasta, né? E quando é dicionário, ó, eu tenho uma entrada geral e tudo relativo àquela entrada geral vem agregado àquela entrada geral. Por exemplo, pessoal é uma entrada geral, onde a admissão de pessoal, férias de pessoal, salário de pessoal, financeiro, certo? Só organizando aqui que esse financeiro, ele deveria vir aqui, né? Ele deveria vir aqui, ok? Que vem organizando a ordem alfabética, beleza? E o numérico, pessoal, que eu tenho 2 grandes grupos, o decimal de Dewey, né, que divide a informação em 10 classes principais, e o duplex, que tem uma ilimitação de classes. Aqui, ó, 1, 1.1, 1.2. Aqui, ó, 000. Aí vai pulando de 10 em 10, né? Assim, 010, aí de 1 em 1, 011, 012 e assim vai. Beleza? Então, cuidado, porque você tem que saber amanhã ou no dia da prova, né? Saber aí os métodos de arquivamento para essa prova que está cobrando os métodos, tá? Fazer um resumo agora da Lei 9.991/2019, que é de gestão de competência. Esse decreto, né, não é lei, é um decreto, né, estabelece a Política Nacional do Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, né, que é aplicado na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, né? A ideia aqui é desenvolver a gestão por competência, e o que seria competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ó, no plano nacional, isso aqui cai na nossa prova, quais são os instrumentos do plano nacional? Os instrumentos é o plano de desenvolvimento de pessoas, relatório anual da execução do plano de desenvolvimento de pessoas, plano consolidado das ações de desenvolvimento, relatório consolidado da execução do plano e as ferramentas de gestão, né? Metodologia, modelos, trilhas de conhecimento. Então, isso tudo aqui faz parte do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Olha, Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Cuidado, pessoal. Também cai em provas quais são o conteúdo mínimo do plano, certo? Ele é elaborado anualmente, em cada ano, para planejar do ano seguinte. Então, ele é feito um ano antes da execução, certo? Então, o plano 2026 é feito em 2025, um exemplo. E qual o conteúdo mínimo? Necessidade de envolvimento e com informação de gestores e líderes, público-alvo de capacitações. Qual é o público que eu vou capacitar? Custo estimado, quando possível, identificação das ações de desenvolvimento e carga horária prevista, certo? Prazos para envio do plano ao CIPEC, 30 de setembro. Para aprovação do plano, 30 de novembro. Ok? Então, cuidado, porque pode perguntar quais são os instrumentos do plano. Realização de despesas. Para fazer as despesas,
para execução do plano, só pode ocorrer após a aprovação do plano. Então, inclui contratação de cursos e consultorias, inscrição e mensalidades de curso, despesas com diárias e passagens para capacitação, regras de controle financeiro. O custo total da atuação deve ser menor do que o custo, certo? Então, o curso total, por exemplo, se eu vou, curso equivalente oferecido na localidade do servidor. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso na cidade X, certo? Aí tem um outro curso na cidade Y. Só que para a cidade Y, eu tenho que pegar transporte e tal. Eu tenho que fazer essa comparação. Se vale a pena fazer no local onde eu estou ou sair para fazer fora, certo? Então, o custo total de participação deve ser menor do que um curso oferecido na localidade, ok? Exceções devem ser justificadas pela administração. Transparência. Todas as despesas devem ser publicadas na internet. Beleza? Olha, afastamento do servidor para participação de ações de treinamento. Então, quais ações de treinamento podem ser atendidas? Licença capacitação, treinamentos institucionais, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Estudo no exterior. Tudo isso eu posso me afastar para fazer essas atividades. Critérios. A ação deve estar prevista no plano, deve estar alinhada ao cargo, à competência do servidor. O horário local da atuação deve inviabilizar a jornada regular. Quer dizer, só vou me afastar se inviabilizar o meu trabalho. Prazo máximo, mestrado, 24 meses, doutorado, 48 meses, pós-doutorado, 12 meses. Estudo no exterior, até 4 anos. Regras especiais. Servidor afastado por mais de 30 dias deve ser exonerado do cargo e comissão função. Então, se o servidor tiver que se afastar mais de 30 dias para fazer uma ação de treinamento, desenvolvimento, ele deve se afastar da chefia. Parcelas de gratificação ligadas à localidade da atividade podem ser suspensas. Então, se você ganha uma gratificação e vai ficar afastado, você perde essa gratificação. Interrupção do afastamento. Pode ocorrer a pedido do servidor ou no interesse da administração. Abandono ou não conclusão implica em ressarcimento, tá? São alguns pontos importantes que você tem que ver em relação ao afastamento. E licença para capacitação. Direito garantido a servidores após 5 anos de efetivo exercício. Qual a finalidade? Participação em curso presencial ou à distância. Elaboração de monografia, dissertação, tese ou estágio pós-doutoral. Cursos combinados com atividades práticas em órgãos públicos. Trabalho voluntário em entidades de fins lucrativos. Regra de concessão. A licença pode ser parcelada em até 6 períodos, sendo o mínimo de 15 dias por período. A capacitação deve ter relação com o cargo ou atividade do servidor. Então, licença e capacitação tem que ter relação com o cargo ou atividade. O órgão pode limitar a licença simultânea para até 5% do quadro. Então, a quantidade máxima de servidores que podem estar em licença e capacitação simultaneamente é 5%. Carga horária mínima, semanal, 30 horas. Certo? O servidor pode usar a licença para aprimorar línguas estrangeiras, apenas se houver justificado necessidade para sua função. Lembrando que, se você for fazer língua estrangeira, o curso só pode ser presencial, certo? Concurso somente presencial. E o afastamento não pode comprometer o funcionamento do órgão e deve considerar os períodos de alta demanda. Beleza? Então, um resumozinho rápido aqui, com os principais pontos do decreto. Gestão de pessoas. Conceito de motivação. Motivação é a característica, né, humana, interna, que motiva você a fazer alguma coisa. Essa motivação pode ser interna ou externa. Interna ligada a aspectos pessoais e externa a aspectos ambientais. Principais teorias. Teoria de Maslow, né, é a teoria da pirâmide, a hierarquia das necessidades. Cuidado, teoria muito cobrada nas provas, lembra, né? 5 níveis, só vou subindo de níveis se eu for conquistando o nível anterior. Então, muito cuidado, que pode vir a teoria de Maslow, né?
Então, divide em fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização. Outra teoria que é muito cobrada, teoria de Herzberg, né? Que ele trata de fatores higiênicos e motivacionais. Fatores higiênicos são extrínsecos, geram insatisfação. Fatores motivacionais são intrínsecos e geram satisfação. Então, ó, você botar assim, ó, salário. Salário, se tiver presença de salário, é neutro. Se tiver ausência, gera insatisfação. Entenderam? Então, cuidado com esses pontos são bem cobrados na prova, né? São bem cobrados esses pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, realização. Se eu sou realizado no trabalho, ele motiva. Se eu não sou realizado, é neutro. Certo? Também, comparação entre Maslow e Herzberg, ele gosta de perguntar, ó, você tem que ter essa visãozinha aqui, né? Então, ó, necessidade fisiológica, higiênico, necessidade de segurança, higiênico, necessidade social, higiênico. Então, cuidado que ele pode querer, né, botar uma situação onde você tem que comparar uma teoria com a outra, ok? Teoria de Aldafer ou a teoria ERG ou ERC, né, de crescimento, ó, ERC. A teoria de Aldafer diz que não há hierarquia, né, assim? Não há hierarquia. Essa é a teoria de Aldafer. Diferente, ó, isso se contrapõe à teoria de Maslow, ok? Teoria de Skinner, que é a teoria do reforço positivo ou negativo, né, assim? Teoria da repetição. Teoria de Luke, que é a teoria da fixação dos objetivos, ok? Ele diz que a pessoa se motiva por um objetivo possível e desafiador. Teoria da expectativa, que é a teoria de Vroom, que fala da expectância, instrumentalidade e valência, né? Ele diz, ó, para você ter uma recompensa, que é a valência, você tem que se esforçar. Você se esforça para quê? Para aumentar o desempenho, para atingir essa recompensa, ok? Teoria da equidade, né? Teoria da equidade, que é a teoria de Adams, né? Teoria de Adams, que ele se compara, né? Ele faz uma questão de comparação com outros contribuidores, outras pessoas, e vê se há ou não justiça social, certo? Se houver justiça social, ele se motiva. Se não houver, ele desmotiva. Então, há um senso de justiça da teoria da equidade de Adams. Liderança, pessoal, capacidade de influenciar pessoas para um determinado objetivo, cai muito esse conceito na banca. E, principalmente aqui, ó, quais são os estilos de liderança? Autocrático, democrático e liberal, né? Autocrático, decidir sozinho, determinar os objetivos, democrático, há uma integração maior, né, entre as pessoas, e liberal, ele deixa as pessoas trabalharem de uma forma muito livre, muito tranquila. Cuidado, também já caiu os estilos, né? Em que estilo foca? Ó, se você olhar, o estilo democrático foca no líder. Estilo democrático, não, autocrático, foca no líder. Democrático, líder e subordinados. E o liberal, subordinados. Ok? Liderança situacional, quer dizer, o líder, diante de uma situação, né? Ele pode tomar decisões diferentes. E ele leva em consideração a maturidade do indivíduo, levando em consideração pessoas e tarefas, né? Pessoas e tarefas, ok? Liderança servidora, que é quando se foca nas pessoas e nas tarefas. Liderança carismática, que é a liderança onde a pessoa exerce essa influência pelo carisma, uma liderança mais pessoal. Liderança transacional diretiva é aquela que é focada na tarefa, na punição, né? Na direção de metas e objetivos. Já a liderança transformacional é focado mais nas pessoas, no estímulo com que as pessoas tenham para desenvolver. Fontes de poder. Então, eu tenho o poder coercitivo, que é baseado no medo, poder de recompensa, baseado no benefício que a pessoa pode ter, poder legítimo, legitimado, a posição de legitimidade,
representa o poder que uma pessoa tem devido ao cargo. Poder de talento, conhecimento ou perícia é influenciado por alguém que tem uma perícia por uma habilidade específica ou conhecimento que possui. E o poder de referência ou referente baseia-se na identificação com uma pessoa por carisma, certo? Então, cuidado que isso aqui já caiu também nas provas. Conflito. Conflito é uma divergência, um desacordo, é uma disputa. Ela pode ser positiva ou negativa. Positiva, também chamada de funcional. Negativa, também chamada de disfuncional. Então, tipos de conflito: conflito intrapessoal, conflito interpessoal, conflito intergrupal e conflito organizacional. Causa do conflito: o que é que pode gerar um conflito? Comunicação, diferenças de personalidades, competição por recursos, metas conflitantes, ausência de regras e diferenças, estilo de gestão de conflitos. Conflito, né? Quais são os estilos de resolver o conflito? Competição, colaboração, compromisso, evitação e acomodação. Então, pessoal, isso já caiu em prova. Quais são os estilos de gestão de conflitos, tá? Muito baseado nessa tabela aqui, ó, onde eu levo em consideração a assertividade e a cooperação, certo? Então, eu tenho aqui, ó, certo? Então, por exemplo, se eu sou muito assertivo e não cooperativo, eu sou competitivo. Se eu sou muito cooperativo e muito assertivo, eu sou colaborativo, né? Compromisso, negocia ganhos e perdas para ambas as partes. Evitação, eu fujo do conflito. Competição, eu imponho minha vontade. Colaboração, todas as partes saem ganhando. E a acomodação, você harmoniza o conflito. Então, isso já caiu em prova, é importante ter essa visão desse quadro aí, tá? E, por fim, para finalizar essa revisão, espero que vocês tenham gostado, nós vamos falar um pouquinho de gestão de materiais. O principal objetivo da gestão de materiais é maximizar a utilização de recursos. Objetivos secundários, né? Lembrando, na gestão de material, não se vale de excesso de estoque, aquisição de material necessário e baixa qualidade. Isso não é uma boa administração de materiais, ok? Objetivos secundários: suprir a organização na quantidade correta, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando em local apropriado, praticando preços econômicos e minimizando estoques. Então, o excesso de estoque não é uma boa prática na gestão de materiais. Veja só, quando a gente fala de administração de materiais e patrimônio, é uma coisa muito ampla, né? Então, controle da produção, controle do estoque, compras, recepção, inspeção de mercadorias, armazenamento, movimentação, inspeção e saída e distribuição, tudo isso, ó, faz parte aí do leque administração de materiais. Caiu na prova já os atributos ou etapas de classificação. Então, principais atributos: abrangência, flexibilidade e praticidade, né? Abrangência, a classificação tem que ser a mais abrangente possível, ela tem que ser flexível para poder intercalar vários tipos de classificação e tem que ser prática, direta, objetiva. Outro ponto, quando se fala de classificação de materiais, classificação XYZ, que é da criticidade do bem, né? Item XYZ é extremamente importante. Então, X são não essenciais, podem ser substituídos, baixam nenhuma criticidade. Y são importantes, mas podem ser substituídos, criticidade intermediária. E o Z, materiais vitais, a falta pode provocar encerramento da produção, não existe similar. Está relacionado à criticidade. Já a curva ABC está relacionada ao valor econômico do bem, né? Então, nós temos, ó, teoria 80-20, ó, lá, 80%, né, do valor do estoque para 20%, 15% para 30%. Então, por exemplo, o que eu vou dar mais importância? Qual tem de maior valor econômico? É o A, porque só tem 20% no estoque, mas equivale a 80%.
B, ó, 30% do estoque, mas equivale a 15% do valor do estoque. E o C, 50% do estoque, porém só tem 5% do valor. Então, é uma visão do estoque diante do valor econômico, né? Curva ABC. Controle de estoques, uma ideia do sistema máximo e mínimo, sistema dente de serra, certo, pessoal? Então, eu tenho o momento do ponto do pedido aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o ponto do pedido nesse ponto aqui, ó, é o PP, ponto do pedido, onde aqui, né, olhando essa imagem, eu tenho aqui o estoque máximo, aqui eu tenho o estoque mínimo, aqui, ó, o estoque de segurança, que é esse ponto aqui, ó, é nosso estoque de segurança. Aqui é o tempo, ó, o tempo que eu vou pedir para que eu possa abastecer. Quando chega aqui, ó, eu vou subindo, certo? Então, tudo isso é importante, ó. Eu tenho ó, aqui, ó, tempo de reposição, intervalo entre a emissão do pedido e a chegada do material, lote de compras é isso aqui, ó, certo? Que é a quantidade de item material especificada no pedido de compras, ponto do pedido, que é um determinado ponto, né? Que eu tenho que pedir o material, é o ponto do pedido. O ponto do pedido é quem? É o consumo vezes a taxa de reposição mais o estoque de segurança, certo? Estoque mínimo de segurança é o estoque adicional capaz de cobrir eventuais atrasos na reposição. E o estoque máximo, que é o estoque de segurança, né? O estoque máximo é o estoque de segurança, que é esse aqui, mais o lote de compras, certo? Então, o lote de compras é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o lote de compras. Beleza? Teve errado aqui, né? O lote de compras. E aqui é o estoque de segurança, tá? O estoque máximo é o lote de compras mais o estoque de segurança. Beleza? Então, tem que ter uma visão do sistema de serra máximo e mínimo. Sistema de reposição periódica, aqui já é diferente. O sistema de reposição periódica é por tempo. Chegou um determinado tempo, eu vou pedir, certo? O lote de compras é baseado no tempo. Aqui não, aqui independe do tempo. Chegou no momento do ponto do pedido, eu vou pedir, certo? Aqui não, chegou em um determinado tempo, eu vou pedir. Tendo mais ou tendo menos, eu sempre vou pedir naquele tempo. Just in time, que é baseado na metodologia Kanban, né? Just in time foca o estoque nulo, né? Just in time, baseado na demanda realmente que eu consumo, é chamado de demanda puxada, né? Já o sistema de reposição periódica e o sistema de máximos e mínimos, né, é baseado na empurrada, no caso, quer dizer, eu vou ter que ter estoque de todo jeito, já o sistema de just-in-time, não, é demanda efetiva, ok? Vocês lembram disso? A gente falou de just-in-time, falou de máximo e mínimo, e como os critérios de avaliação de estoque também vem caindo bastante. Custo de reposição, que é baseado no preço atual, custo médio, média ponderada móvel, que é uma combinação, né? Média, PEPS, primeiro que entra, é o primeiro que faz, que é o chamado FIFO, e o EPS, que é o último que entra e o último que entra e primeiro que sai, que não é adotado no Brasil, né? Mas é uma técnica também de avaliação do estoque, ok? Olha, lembrando que se falar de produtos perecíveis, então nós usamos o sistema PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que faz. Esse método PEPS, PVPS, é uma derivação do método PEPS. Ok? Então, cuidado, nós temos que saber aqui esses métodos, tá bom? Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa revisão, os pontos importantes que eu acredito que podem vir na prova. Espero que tenham gostado. Boa sorte, desejo a todos boa sorte e espero que Papai do Céu esteja com a gente na nossa prova. Um abraço e até mais. Valeu, pessoal!